nhoque sem farinha low carb. Aquele nhoque de ricota com espinafre divino, maravilhoso, sem um tiquinho de farinha. É pra você? É o que eu vou te ensinar a fazer agora. Meu nome é Wanda Ering, eu sou chefe especialista em low carb. Se você está aqui nesse canal pela primeira vez, aproveita, se inscreve, ativa aí o sininho para você não perder nenhuma receitinha que sempre tem por aqui, tá bom? Para o nosso nhoque low carb sem farinhas, você vai precisar de ricota. Procura comprar uma ricota bem sequinha, ó. Essa daqui é uma ricota perfeita, ela não é úmida, ela é bem sequinha. A gente precisa que ela seja assim. E aí você vai precisar de um maço, ó, de espinafre. E você vai fazer o seguinte, você vai pegar o espinafre, retirar as folhas, como eu fiz aqui, ó. Só retira as folhas, tá? Esse talinho aqui, você não descarta, você congela ele para preparar o seu caldo de legumes. Então, depois de retirar as folhas, você higieniza bem as folhas do espinafre. Você vai lavar bastante, deixa de molho ali por uns 15 minutinhos no vinagre, volta a lavar e você terá as suas folhas assim, ó. Coloca numa peneira e deixa ficar bem sequinha, tá? Então esse é o primeiro passo. E aí, você vai pegar essas folhas aqui bem sequinhas e vai colocar na sua processadora, tá? Então é o que eu vou fazer aqui agora, ó. Eu coloco na processadora. Eu já adiantei esse passo. E o que que eu fiz? Eu coloquei então o espinafre na processadora, processei, aí ele fica assim, ó, tá? Bem pequenininho. Note que o tempo todo ele solta líquido, ó. Eu tenho líquido aqui. Então eu preciso que o espinafre esteja bem sequinho. Então, primeiro passo, tirar as folhas. Segundo passo, ao retirar as folhas, você higieniza e deixa ele em cima de uma peneira ali por uma horinha para secar, ou seca ali no seu guardanapo. Depois de seco, você coloca na processadora e processa ele bem pequenininho, como eu fiz aqui, ó. E aí, ainda assim, eu coloquei na peneira, porque eu queria te mostrar todo esse processo, tá bom? E aí, você vai colocar na processadora a ricota. Eu tenho aqui 500 gramas de ricota, daquela bem sequinha, tá? Vou retirar aqui, só para você não confundir, as folhinhas, tá? Do meu espinafre. Ela vai entrar depois aqui. Então, na sua processadora, você coloca a ricota, vê? Bem sequinha, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou processar para que essa ricota se solte daqui de dentro, para que ela simplesmente, né, vire ali, né, uma, vamos chamar de farinha. Bom, muito bom. Ó, a minha ricota, ela já se soltou todinha, ó. Olha aqui, tá vendo que legal? Toda soltinha. Aí agora o que que eu vou fazer? Na processadora, eu vou colocar o espinafre. Lembra que eu já processei uma parte dele? Pois é. Então eu vou colocar essa parte aqui que não tá processada, tá? E essa parte aqui que eu já processei antes para adiantar aqui o processo, eu vou colocar aqui num bowl, ó. Que é onde eu vou misturar tudo e fazer o nosso nhoque, tá bom? Então, ó, tá aqui. Essa eu vou processar junto com o espinafre. Ah, Wanda, em casa eu posso processar junto? Pode também, tá? Eu só adiantei. Pronto. Vou pegar uma espátula aqui. Aí agora, ó, eu vou colocar a ricota aqui dentro, junto com o espinafre.
E eu vou misturar à mão, tá? Com a ajuda de uma espátula e vou fazer as bolinhas que eu preciso do meu nhoque. Vou temperar. Aqui agora eu coloco um pouquinho de sal. Pouco sal, porque depois eu vou gratinar com queijo, tá? Então, ó, pouco sal. Essa ricota também já tinha sal. Então, atente-se a esses detalhes. Aqui eu tenho cebola e alho em pó. E eu vou usar cebola e alho em pó porque eu não quero que solte água. Por isso que eu não uso cebola fresca nem alho fresco, tá? Pronto. Agora eu vou misturar. Vou misturar tudo muito bem. Você poderia fazer também essa mistura na processadora, mas eu gosto de fazer assim na mão. Aqui, ó, na vasilha, tá? Mas vou deixar ao seu cargo você escolher como você quer fazer isso melhor. Aí a gente mistura bem para que o espinafre se integre aqui à ricota. E eu vou colocar também, ó, um pouquinho de manjericão. Eu tenho aquele manjericão que é bem pequenininho, sabe? Então eu vou colocar folhinhas de manjericão. Isso é a gosto, tá? E eu vou colocar também um pouco de tomilho. Tomilho, gente, combina com tudo. Eu aprendi isso com um chefe meu na Le Cordon Bleu, um chefe francês, que colocava tomilho em tudo quanto que era lugar. E eu concordo com ele, tá? Combina com legumes, combina com todo tipo de carne, é simplesmente divino. Então eu vou colocar aqui o tomilho. Vou deixar um pouquinho para pôr no nosso molho, para saborizar o molho também. Ó. E aí eu misturo mais um pouco. O importante, ó, é que o espinafre esteja bem seco e que a ricota também seja uma ricota seca, tá? Notem que eu consigo, ó, ter uma massa homogênea rapidinho. Não me dá trabalho, tá? Só misturo bem. Eu vou provar. Tá bom. Falta um pouquinho de sal. Vou colocar um pouquinho mais de sal, tá? Misturo bem. Eu fiz questão de pôr nessa vasilha aqui transparente para que você veja a consistência dessa massa, como ela fica linda, super fácil, tá? Vou retirar esse nosso espinafre que eu te ensinei a preparar, né? Daqui. E agora eu já vou pegar um refratário, tá? Esse aqui é o refratário que eu vou utilizar para colocar os meus nhoques. Eu só usei 500 gramas de ricota. Eu deixei a outra ali porque eu queria que você visse a consistência dela, tá bom? Aqui no fundo desse refratário, eu vou colocar um molho de tomate. O molho de tomate pode ser uma passata, passata é assim o nome, que você encontra nos supermercados. Não tem açúcar, não tem amido, você pode utilizar. E você pode utilizar também tomate pelado. Este daqui é um molho de tomate divino, que eu vou deixar ele aqui, ó, para você depois preparar na sua casa, tá bom? Que você vai poder congelar, você vai poder utilizar em outras preparações. Mas olha só, lembrei aqui, ó, tô te dando presente com esse molho de tomate aqui maravilhoso. Deixa seu like aí embaixo pra mim, vai? Então, vou espalhar aqui, ó, no fundo dessa travessa, um pouco desse molho de tomate caseiro, ou, como eu falei, você tem a opção de usar passata de tomate, que não tem açúcar, também não tem nenhum tipo de amido, tá? A gente espalha aqui, ó.
ou molho de tomate pelado da latinha. Tem muitas opções no supermercado, italianas também, tem brasileiras nacionais, então fica à vontade para escolher a sua. Agora, a gente vai colocar a mão na massa. Então eu venho aqui, pego uma bolinha, tá? Uma porção, e eu vou formar uma bolinha. Essa bolinha aqui, você escolhe o tamanho. Eu vou deixar assim nesse tamanho, tá bom? Eu poderia, inclusive, rechear essa bolinha com um pedacinho de mussarela de búfala, por exemplo. Ou se você quiser colocar também um queijo, né, ao seu gosto, poderia ser até mussarela mesmo. Você pode, fica muito gostoso. E aí aqui, ó, a gente vai formando as bolinhas com a mão. Nota que é muito fácil de fazer as bolinhas. Eu não preciso de nenhum amido, eu não preciso de nenhum recurso extra para que essas bolinhas fiquem assim bonitinhas, tá? Por quê? Porque eu estou utilizando uma ricota que é muito sequinha. O espinafre tem também bastante fibra, então isso ajuda a montar o meu nhoque, tá bom? E aí, ó, eu vou colocando aqui as bolinhas uma ao lado da outra, tá? E vou te contar mais um segredo sobre esse prato delicioso. Ele é extremamente proteico, porque a gente está utilizando aqui uma ricota que não tem gordura. Então, a quantidade de proteína é maior que a gordura. E isso, numa relação low carb, onde a gente chama de proteína e energia, ele se encaixa perfeitamente, tá? E com um aporte de proteína que a gente precisa, onde a quantidade de proteína, nesse caso, tem que ser maior do que de gordura, tá? Olha só a praticidade desse prato. E sempre vai pegando as porções, formando as bolinhas que você quer. Não esquece da dica que eu dei, você pode sim rechear, tá? Nossa, também fica divino, tá? É muito fácil de formar as bolinhas, você não precisa estar com a sua mão untada. Por quê? A massa fica uma massa assim espetacular, simplesmente maravilhosa para formar as bolinhas, tá? Bom, você deve estar pensando assim, o prato principal eu já tenho. E o que acompanha então muito bem esse nhoque delicioso, low carb, sem farinha? Pois é, pode acompanhar um peixe, por exemplo, né? Você pode usar uma pescada branca, uma tilápia, pode ser também um filé de frango, tá? Na minha opinião, combina muito bem com proteínas brancas, né? Que seria o caso, então, um peixe, né? Ou o peito de frango. Coloco todas as bolinhas assim, uma ao lado da outra. E também você pode simplesmente servir assim, né? Sem a necessidade de um aporte proteico a mais. A gente já tem proteína aqui na nossa ricota, né? Tá? Pode ser também. Por exemplo, para uma segunda-feira sem carne, quando você, né, não estiver com vontade de comer uma proteína extra, também pode ser. É muito bom para fazer esse prato também para as crianças, para elas começarem a acostumar com o sabor do espinafre, né? E consumirem espinafre de uma outra forma. O espinafre com a ricota fica bem suave. Tem gente que acha espinafre um pouco forte o sabor, né? Eu não acho, tá? Já acostumei. Mas essa seria uma opção.
Pronto. Eu vou lavar a mão. Agora então que eu já coloquei todas as bolinhas aqui no refratário, eu vou completar com um pouquinho mais de molho de tomate, tá? Você pode cobrir as bolinhas com molho de tomate ou fazer como eu tô fazendo aqui, ó. Você vai preenchendo assim, ó, colocando dos lados, tá? Eu gosto de deixar um pouquinho essa cor verde aparecendo no prato. Então eu vou encaixando aqui, ó, o molho, tá? E o molho, a quantidade do molho é a gosto, tá? Você que vê aí o que você achar melhor. Se você quer mais molho, menos molho. Esse molho, quando for pro forno, né? Ele vai fazer com que o nosso nhoque cozinhe. E ele vai, sim, cobrir as bolinhas. Você vai ver por quê. Ele acaba fervendo, né? E vai um pouquinho para cima das bolinhas. Fica bem bonito. Pronto. Agora, eu vou colocar aqui um pouquinho de manjericão que eu tenho. Eu tô usando manjericão bem pequenininho, das folhinhas bem pequenininhas. E eu vou colocar também um pouco de tomilho. Tipo assim, né? Apaixonada por tomilho, tá? São ervas frescas que você pode usar sempre à vontade na low carb e dá um sabor todo especial. Uma outra coisa que eu vou utilizar aqui é um belo de um parmesão que já tá ralado, que eu vou cobrir aqui para gratinar o nosso nhoque de espinafre com ricota, tá? Cobre aí com o queijo, também é a gosto. Eu vou levar ao forno, que já está pré-aquecido. Eu deixei 15 minutos já aquecendo a 180 graus por uns 20, 30 minutos. Você precisa ficar de olho aí no seu forno, tá bom? Então, agora vai pro forno. Gratinando no forno a 180 graus, o nosso nhoque de ricota com espinafre ficou pronto. Assim, ó, simplesmente divino! Eu espero que você tenha curtido essa receita, que você faça aí na sua casa, simplesmente para não deixar de comer nhoque, porque é possível sim na low carb comer comida gostosa, tão gostosa, você sequer vai lembrar daquele nhoque com farinha.